Olá, iremos apresentar agora o projeto do canil Tunamur. O grupo é composto por Felipe Augusto Coimbra de Araújo, Fernanda Pereira de Queiroz, Júlia Antoniazzi André Bortolini, Lavínia Oliveira Mendonça, Luana Garcia Pereira, Mariana Simões de Almeida e Thaís Gonçalves Tavares. Bom, explicando um pouco sobre a raça, o Spitz alemão, o conhecido também como Lulu da Pomerânia, é uma raça que não tem sua descendência muito bem definida. No entanto, a Alemanha foi o lugar mais provável de seu surgimento. Atualmente existem 5 tipos de Spitz: o anão, o pequeno, o médio, o grande e o gigante, sendo que o nosso canil é especializado na criação do Spitz alemão anão. A pelagem do Spitz ela é longa, podendo ser não ondulada, crespa ou encordoada, e não é repartida no dorso. No seu rosto, o pelo é curto e estreito. O pescoço e ombros são cobertos por uma abundante juba e a cauda é espessa. A densidade dos pelos é bastante alta. Dessa forma, é comum que seus tutores tenham dificuldade em manter seu pelo comprido. Por isso que a tosa torna-se muito frequente nos animais dessa raça. Em relação à pelagem, ela pode ser de diversos tons, como preto, marrom, branco, laranja, cinza-lobo, além de outras cores, como por exemplo creme, laranja sable, preto e castanho, e os particolor, que são aqueles que apresentam branco como cor dominante e marcas pretas, marrons, cinzas ou laranjas que são distribuídos sobre o corpo inteiro. No nosso canil, nós trabalhamos com cães de pelagem laranja. Em relação ao tamanho, como no nosso canil nós trabalhamos com o Spitz alemão anão, é desejável que a altura da cernelha varie entre 18 cm a 24 cm. Em relação ao temperamento, essa raça é muito dócil e brincalhona. Se dá muito bem com humanos e é muito afetuoso. Apesar de às vezes ser um pouco desconfiado com desconhecidos, no geral ele não é considerado um cão agressivo. Porém, é preciso trabalhar a socialização do Spitz para que ele se mostre mais equilibrado com aqueles que não conhece. No geral, é uma raça muito esperta, curiosa e bastante atenta. Por ser considerado um animal ativo, necessita de exercícios físicos e mentais diariamente. Por isso, a necessidade de exercícios é moderada. Em relação aos cuidados, é importante atentar-se aos pelos, que devem ser constantemente escovados, sendo os banhos e tosas higiênicas recomendados periodicamente. Bom, o nosso canil trabalha com essa raça devido às inúmeras qualidades que a mesma oferece e por conta da popularidade no Brasil. Segundo a Confederação Brasileira de Sinofilia, conhecido como CBKC, o Spitz alemão lidera o ranking das raças de cachorro preferidas pela população brasileira no último ano. O canil é composto por 4 matrizes e é realizado a inseminação artificial. A finalidade é criar e vender filhotes. O nosso canil fica localizado na cidade de Pedra Azul, no estado do Espírito Santo, e a instalação segue orientação leste-oeste, garantindo que menos radiação solar entre no nosso canil e visando o bem-estar dos animais. Em relação às instalações e arquitetura, um canil é composto por áreas cobertas e de solário. As paredes apresentando altura de 2 a 2,5 metros, os boxes revestidos de cerâmica para facilitar a asepsia e evitar o acúmulo de bactérias e fungos nas paredes. As demais instalações devem se usar tinta lavável, como tinta PVA, acrílica ou sem brilho. A iluminação do ambiente deve ser adequada e para os telhados devem-se utilizar telhas de barro e forro de gesso para conferir melhor conforto térmico aos cães. O nosso canil apresenta também um vestiário, contendo sanitário, pia, guarda-volume e pelo menos um chuveiro. Apresenta uma copa, contendo geladeira, fogão, pia e mesa, e apresenta também um escritório.
contendo computador, armário, mesa de escritório e cadeiras para receber possíveis clientes. Um dos pontos importantes também é a alimentação de qualidade. Como temos animais que são destinados para reprodução, a atenção para a alimentação deve ser dobrada, e estes devem receber ração de qualidade. Dessa forma, nós temos um depósito de ração onde a ração é armazenada em baldes de plásticos devidamente lacrados e sempre armazenados em estrados de madeira, como por exemplo os pallets. Outro local importante é a maternidade, que deve ser um local silencioso e aconchegante, contendo caixa para amamentação de 1 metro quadrado com mureta lateral de 10 centímetros, para evitar o esmagamento de filhotes. Outro ponto importante é a lâmpada de 60 watts, para aquecer os filhotes em casos de cesáreas. Como o Spitz alemão é uma raça que apresenta uma abundante pelagem, alguns cuidados como banho e tosa são essenciais de serem realizados periodicamente. Por isso, o canil apresenta uma sala de banho e tosa composta por tanque, chuveiro, mesa para tosar os animais e todos os equipamentos necessários para secar o animal corretamente, garantindo a higienização correta do animal periodicamente. Todo canil deve apresentar um veterinário responsável. Este não precisa trabalhar de modo fixo no local, mas deve realizar visitas periódicas para avaliar os animais e a saúde de forma individual. Dessa forma, é necessário um local específico e bem preparado para realizar as consultas, administrar medicamentos, fazer pequenos procedimentos, bem como a realização da inseminação artificial, para a realização de ultrassonografias e aplicação de vacinas. E a farmácia é uma sala adequada destinada ao armazenamento dos medicamentos que vão ser utilizados no canil. No box, temos piso com declive de 2% e canaletas para o escoamento de água, com o intuito de facilitar o escoamento durante a limpeza. O piso do solário é de cimento batido e do quarto é de cerâmica antiderrapante. O recomendado é que cada cachorro tenha seu próprio box, com comedouro e água, com o intuito de evitar disputas entre os cães durante as refeições e assegurar o bem-estar de cada um. A ração deve ser oferecida seguindo uma rotina de alimentação, para que o animal se acostume com os horários e as quantidades, e não coma excessivamente. Os animais não podem ser mantidos presos o tempo inteiro, por isso o pátio apresenta fundamental importância, pois promove a interação entre os animais e permite que estes possam correr ao ar livre, exercitando-se. O pátio deve apresentar vasilhas com água, sombras e espaço para descanso, a fim de aumentar o bem-estar do animal. Iremos apresentar agora a planta baixa do canil. Como dito anteriormente, o canil conta com escritório, vestiário, copa, laboratório e clínica, farmácia, banho e tosa e depósito de ração. Existem 4 boxes de maternidade com 6 metros quadrados, 10 boxes de 3 metros quadrados para acomodação dos demais animais e um pátio de 15 metros quadrados. Os boxes contam com uma parte fechada e o solário, representados pelos asteriscos pretos e vermelhos, respectivamente. Há canaleta em ambos os lados para escoar a água usada na limpeza das acomodações, que possuem um piso com 2% de declive. Além da planta baixa, fizemos uma simulação do canil. Usamos o jogo The Sims 4 para a representação 3D da planta, e no vídeo a seguir iremos mostrar com detalhe cada cômodo do canil.
Essas foram as referências usadas para a realização da apresentação. E muito obrigada pela atenção de todos.